A gente vive uma geração hoje que o excesso de informação, o excesso de ferramenta, o excesso de conteúdo está fazendo você se sentir perdido. Aquela falsa sensação de você estar ocupado, aquela falsa agenda cheia de tarefa, cheio de ideias para executar, cheio de novas ferramentas para você testar, mas na verdade o tempo passa, os meses passam, você se sente esgotado, você sente que fez um monte de coisa, mas quando você vai olhar as planilhas, o resultado parece que não coincide com o tanto que você trabalhou. Basicamente, hoje, esses estímulos, não somente estímulos que a gente chama de estímulos descartáveis, que é essa dopamina barata, que são as redes sociais, existem também alguns estímulos de falsa ilusão, onde você tenta executar um conjunto de tarefas por conta do excesso de informação que hoje você tem na sua mão, mas na verdade você não consegue dar conta disso. E com isso aparece a sensação de você estar perdido. Só que basicamente o que acontece é que você não soube filtrar o que você tem que fazer realmente e qual que seria a ordem de prioridade nessas tarefas para que você consiga organizar tudo isso e você consiga destravar. Então, na verdade, se você se sente perdido, saiba que você não está perdido porque você tem um monte de coisas para fazer ou porque você tem alguns objetivos que você tem que executar num prazo menor. Se você se sente perdido, é porque você está exposto a estímulos demais. E quanto mais informações você absorve, menos clareza você consegue ter. E esses conjuntos de decisões que você tem que tomar, já que você está exposto a muitas informações, isso acaba cansando mais que o próprio cansaço físico. Hoje o cansaço mental, hoje é um dos maiores problemas que a gente vê por aí. Se você está empreendendo, ou se até mesmo você trabalha como CLT, trabalha de empregado para alguém, vocês acabam tendo dificuldade de formas diferentes, preocupações diferentes, realidades diferentes, mas o cansaço mental, ele acaba chegando até você também. Isso está atrelado também com os fatores de decisões que você tem que tomar e o seu corpo acaba sentindo esse cansaço e você até pode achar que esse cansaço vem do cansaço físico, mas na verdade você está esgotado mentalmente. Um dos maiores motivos desse cansaço mental, a gente até conversa muito quando eu estou conversando com alguns amigos meus que são empreendedores ou até mesmo quando eu converso com a minha mulher, que é minha sócia, que o fator de você tomar diversas decisões, independente do grau de importância que elas sejam, mas esse acúmulo de decisões no seu dia a dia, isso acaba trazendo um cansaço mental. E junto também com algumas coisas hoje que a gente acaba corrigindo na nossa vida e que vocês vão sentir uma diferença enorme se vocês também fazer essa correção, executar essa correção, que é justamente você fechar as portas para os ruídos, para os excessos de conteúdos descartáveis dessas pessoas que acabam ainda tendo contato com televisão, programas de televisão, essas novelas, mesmo que você goste muito, elas são feitas não para gerar aquela dopamina boa, que é a dopamina descartável que você procura nas redes sociais, mas de certa forma são conteúdos que atrapalham o seu subconsciente e que isso acaba atacando diretamente na sua saúde mental. Muitas vezes você não percebe, mas isso acaba te gerando ansiedade também e muitas vezes uma preocupação, um medo inconsciente quando você consome esses conteúdos. E, consequentemente, essa sobrecarga ela acaba gerando preguiça, ela acaba gerando falta de foco e o principal é a falta de prioridade real. Muitas vezes você está esgotado mentalmente, você tem aquela falsa sensação de que você está produzindo, mas na verdade você não está dando prioridade ao que realmente vai trazer os resultados para o seu negócio, para a sua vida independente, pode ser até mesmo algum projeto pessoal. A gente sofre principalmente essa nova geração. Todo mundo quer melhorar tudo ao mesmo tempo. E isso acaba trazendo o que eu citei anteriormente, que é essa falta de clareza. E essa falta de clareza faz com que a gente trave qualquer avanço. Então, muitas vezes, mais vídeos, mais métodos, mais metas acabam atrapalhando do que ajudando. Mesmo que isso seja extremamente importante, de forma desorganizada e em excesso, e sem clareza do que a gente tem que resolver primeiro, ou um filtro de prioridade do que a gente tem que consumir primeiro, e isso pode estar fazendo você se sentir perdido. Porque você não precisa de mais direção, você precisa de menos ruído. E esses ruídos, eles estão totalmente ligados ao foco. Semana passada eu estava dando continuidade a um livro, e esse livro falava justamente sobre isso, sobre como a gente não somente tentar entender como focar nos nossos projetos, mas principalmente como a gente não focar em oportunidades ou falsas oportunidades que aparecem
aparecem na nossa frente. E junto disso entra os ruídos, né? Entra as próprias redes sociais, entra conteúdos que muitas vezes não vão agregar nada para você, além de gerar dopamina barata. Quando você para, você tira o seu foco desses ruídos externos, automaticamente a sua mente começa a focar nos projetos que valem a pena. E isso acontece porque o seu cérebro ele começa a respirar, ele começa a ter espaço e consequentemente você acaba se sentindo menos perdido e acaba não tendo problema com esse excesso de informação na sua mente. Então o primeiro passo para você estimular o seu cérebro a focar apenas nas coisas que importam, que é o que realmente vai te trazer resultado, é você se perguntar: o que hoje está ocupando a minha mente sem gerar o avanço? Quais são as coisas do meu dia? Quais que são as atividades? Quais que são os vícios do meu dia que não está trazendo avanço para os meus projetos, para minha empresa, para o meu relacionamento, para os meus filhos, independente? E após você identificar o que seriam esses ruídos externos e você começar a focar realmente o que você tem na mesa que vai te trazer avanço, você deve começar a criar um filtro e parar de tentar resolver tudo de uma vez. Nesse primeiro momento que você conseguiu identificar o que é os ruídos da sua vida e o que é os projetos que te trazem avanço, a segunda etapa é você criar um filtro e você entender o que é a prioridade, o que são os seus projetos de curto, médio e longo prazo e organizar uma regra de prioridade para que isso aconteça. Afinal, quem está perdido não anda, quem está sobrecarregado acaba andando em círculos. Então, muitas vezes você está perdido justamente porque falta uma clareza. E para você ter essa clareza, você precisa eliminar os ruídos da sua vida. Até o próximo vídeo.